Vamos lá, explicar para vocês 6 sinais e sintomas do câncer coloretal e como você deve ficar atento a isso e o que você deve fazer também caso isso aconteça, né? Primeiro sinal muito relevante é a mudança do hábito intestinal. E aí eu vou explicar em detalhes para vocês o que seria isso, né? Então é muito comum cada pessoa ter o seu ritmo intestinal próprio e tem uma variedade muito grande. Pra você ter ideia, quando você pega, na maioria dos livros, ele fala que a pessoa pode ter um hábito intestinal uma vez e fazer cocô, né? Uma vez a cada 2 dias, 3 dias. Se esse for o hábito intestinal dele, tudo bem, não é problemático, depende de como ele se alimenta, o que ele come, e fatores genéticos também, né? Em média, a gente espera que a pessoa faça uma vez por dia, né? Mas tem uma variedade de pessoas que fazem até 2 ou até 3 vezes no dia, sem problema nenhum. E por que a gente usa esse termo, né, de hábito intestinal? Porque varia de pessoa para pessoa. A mudança não é quantas vezes você vai, e sim se houve alguma mudança no seu ritmo habitual. Então, se a pessoa tem uma frequência de 1 a 2 vezes por dia e passa, de repente, sem motivo alimentar, sem outro motivo de doença, nada disso, aí uma vez a cada 2, 3 dias, isso é problemático, ele tem que investigar o que é que está acontecendo, né? Então perceba que o hábito é muito individual de pessoa para pessoa, né? Segundo aspecto, assim, bem relevante que você vai ter que perceber é relacionado às fezes, porque pode mudar de forma intensa, né? Desde a quantidade, desde a coloração, desde vinha, às vezes, misturada com sangue, a depender de onde esse câncer está. Isso pode levar a uma coloração muito escura, né, das fezes, ou até sair sangue vivo, né, e sangue nas fezes. Então, esse segundo aspecto é muito importante, né. O terceiro aspecto é a perda de peso, porque nosso intestino, né, nosso trato gastrointestinal, né, ele tem uma relevância muito grande na absorção dos alimentos. E além disso, quando você está com câncer, né, isso vai alterar o seu metabolismo como um todo. Então, não é incomum quem tem câncer, independente de ser no intestino e outros locais, ele perder peso, porque aquelas células cancerígenas, elas estão crescendo, se multiplicando e consumindo parte do seu alimento. Por isso, esse terceiro sintoma é muito relevante, né? Quarto sintoma são as dores abdominais. Então, é muito comum quando o paciente, por isso que a gente fala de hábito intestinal, da coloração das fezes, tudo isso, o paciente ter alguma dificuldade no trânsito alimentar. E às vezes essa dificuldade faz com que o acúmulo de gases dê aquelas cólicas, famosas cólicas abdominais. Então, se você está com a cólica abdominal sem motivo, isso começa a te prejudicar, né? Isso começa a te incomodar, isso já tem um tempo acontecendo, você deve, sem dúvida nenhuma, procurar ajuda, porque o médico vai fazer uma investigação, né? O quinto sinal e sintoma, que também é muito relevante para o câncer colo, né, gastrointestinal, é a sensação que o paciente às vezes refere, né, de que está com a barriga distendida, meu estômago está distendido, né? Porque muitas vezes, assim como a dor abdominal, aquilo pode significar desde uma massa tumoral crescendo, desde a dificuldade daqueles alimentos estarem passando ali pelo seu intestino, então fazendo a distensão abdominal. Lembrando, tem outras causas que também dão distensão abdominal, né? E que não é só essa só o câncer que vai justificar e vai explicar você estar com essa distensão abdominal. Mas esse fator também é muito importante. O sexto fator, né, que eu vou colocar para vocês são quadros, né, de febre, né, quadros metabólicos. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Muitas vezes esses câncer coloretal e outro tipo de câncer, eles dão algumas síndromes até paraneoplásicas, que seria o quê? Sintomas, às vezes, sistêmicos no paciente, até a perda de peso, alguns consideram, né? Mas que o paciente, muitas vezes, isso vai referir, inclusive, podendo o paciente ter febre. Então, perceba que muitos dos sintomas gastrointestinais modificam nosso corpo como um todo, né? Então, perceba que qualquer coisa que modifica, uma febre sem origem, que você está investigando, não sabe o que é, abdômen distendido, também sem um motivo aparente, né? Perda de peso, né? Mudança da coloração das fezes, mudança do hábito intestinal, são muitos fatores que mexem no seu corpo como um todo. Então, junto com isso, claro, o fator idade, né? Normalmente esses cânceres acontecem, né, depois dos 40, 45 anos, por isso que muitos screenings são feitos nessa idade, né? É mais raro ter mais jovem, mas óbvio que pode acontecer. Se está acontecendo com você jovem, também deve procurar ajuda, tá bom? Espero ter ajudado.